Olá pessoal, estamos de volta com o nosso assunto aí de histologia e continuando o nosso estudo de tecidos conjuntivos, nós vamos falar nessa aula de hoje dos tecidos conjuntivos que são líquidos, né? A substância intercelular ela é líquida. E são dois tipos de tecidos que são líquidos que nós encontramos no nosso organismo, o tecido sanguíneo e o tecido linfático, né? Vamos ver aqui as suas características, suas células e as funções que essas células desempenham. Vamos dividir essa aula em dois momentos, né, para que a aula não fique muito longa e você consiga entender bem o assunto, tá bom? Então, muito bem, vamos começar pelo tecido sanguíneo. É tecido conjuntivo. No livro nosso de referência, ele usa como sendo um tecido com características especiais, mas nós estamos chamando de tecido líquido, que é a mesma coisa, né? Tecido ósseo também, tecido cartilaginoso, muitas vezes são referidos como sendo especiais, como é o caso do tecido sanguíneo aqui e o tecido linfático. Bem, o sangue ele é um tecido cuja substância é intercelular e as células são chamadas de elementos figurados do sangue, né? Um adulto tem em média 5 litros de sangue, para homem e mulher tem um pouco menos, 4,5 litros. E esse tecido circula em vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, vênulas, veias e capilares, né? Espalhado pelo seu organismo inteiro, aí, levando nutrientes, levando células de defesa, permitindo o patrulhamento, né, dos tecidos, enfim, são diversas funções. Então, primeiro, vamos ver aqui quais são os componentes, né, do sangue. Então, o sangue ele é composto de plasma, plaquetas e células. Bem, por que estamos separando plaquetas de células? Porque plaquetas, na verdade, elas são fragmentos, né? São fragmentos de célula. Tem uma célula gigantesca na medula óssea, vamos falar sobre isso mais tarde, e pedaços dos seus citoplasmas são liberados. Então, elas são células, são pedaços de células anucleados, né? Elas não têm núcleo, ok? E as células encontradas aí são os eritrócitos, né, que são as células vermelhas. Eritro significa vermelho, são células vermelhas. E contrapõe a célula chamada leucócitos, leuco quer dizer branco, né, são células sem pigmentação. Os eritrócitos são vermelhos porque ele acumula uma grande quantidade da proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina tem ferro. E aí, quando nós observamos isso, reflete o comprimento de onda chamado vermelho, e aí nós enxergamos as células dessa maneira. O sangue é vermelho vivo em razão da grande quantidade de hemoglobina. Uma redução da quantidade de hemoglobina deixa o sangue com uma coloração menos intensa, né? Bem, então, eritrócitos ou hemácias, temos os leucócitos, que são diferentes tipos que estão apontados aí, neutrófilos, eosinófilos, né? Basófilos, monócitos e linfócitos. Essas são as células encontradas no sangue. Bem, vamos caracterizar cada uma dessas partes para a gente entender melhor. Assim, olha a figura aqui, deixa eu só aumentar essa figura para que você possa ver os componentes. Observe. Então, essa parte aí seria sedimentação espontânea ou centrifugação. Quando a gente faz isso, a gente observa que separa o sangue em três partes, né? A parte clara, amarelada, que corresponde a 55% do sangue, que é o plasma, né? E nós temos uma parte bem clarinha, branca, né, que deposita formando um anel, a gente chama de anel leucocitário, onde estão os leucócitos e plaquetas. E lá mais embaixo, representando o restante, né, do sangue, são as hemácias, cerca de 41%, né, aí do nosso sangue. Okay? E embaixo está mostrando as células e mais ou menos, né, o tamanho delas, hemácias, monócitos, eosinófilos, linfócitos, neutrófilos e basófilos. Vamos aprender um pouco mais sobre cada uma desses componentes. Então, primeiro vamos ver o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é a parte líquida, representada na sua maior parte por água, e dissolvido nessa água você tem uma série de moléculas e íons, né? A água é o principal componente, mas nós temos dissolvido aí uma série de íons que são obtidos da alimentação. Então, quando você come ou bebe alguma coisa, é absorvido e vai compor o seu plasma, né? É possível a gente fazer a dosagem desses íons e de outros elementos inorgânicos no sangue. E, portanto, nós temos que registrar isso do plasma.
O plasma também contém uma série de proteínas. Essas proteínas que são encontradas aí são produzidas pelo organismo, né? Tem diversas proteínas aí. Entre elas nós podemos citar a chamada albumina, uma proteína grande, não é, importante para o controle osmótico, o equilíbrio osmótico do sangue. Então, quando o sangue se aproxima, por exemplo, dos tecidos, a parte da água extravasa, atravessando os capilares e indo para os tecidos. Aí existe uma pressão oncótica, uma pressão que puxa essa água de volta, né? Então, essa pressão ela é devido à presença dessas proteínas. Elas não fazem só isso, elas também transportam medicamentos e outras moléculas, então são fundamentais. Elas também podem fornecer aminoácidos sendo quebradas quando há algum tipo de carência de proteínas na nossa alimentação. Então, ela pode sofrer quebra, não é? E fornecer os aminoácidos que o organismo esteja precisando devido à carência de ingestão de proteínas pelo indivíduo. Nós também temos um conjunto de proteínas chamado imunoglobulinas. Essas são gama-globulinas, são proteínas importantes e que você conhece mais como anticorpos, que são proteínas que defendem o nosso organismo contra vírus, bactérias e outros agentes estranhos, né? Toxinas, por exemplo. Então, os linfócitos B, conforme vamos ver, eles são as únicas células responsáveis por produzir anticorpos e secretá-los para o sangue. Não só sangue, mas os tecidos também, ou líquidos corporais, podem encontrar esses anticorpos, tá bom? Bem, existem outras proteínas também que são importantes envolvidas na coagulação do sangue. São diversas proteínas que funcionam em cascata e quando você sofre um corte, por exemplo, em algum local, né, o sangue extravasa. Mas existe um mecanismo de hemostasia que mantém o sangue dentro do vaso sanguíneo. E um deles está relacionado, por exemplo, ao reparo do vaso sanguíneo e ao impedimento que esse sangue saia. Então, entra em ação a série de proteínas que sofre ativação em cascata para reparar o problema, tá certo? Evitar assim, que o sangue extravase. Então, são proteínas da coagulação do sangue. Então, fibrinogênio e trombina são exemplos, né? São exemplos de proteínas que são encontradas aí, e outras que são mais ou menos 13 fatores, né, que estão envolvidos na coagulação do sangue, e muitos desses fatores são proteínas. Bem, encontramos aminoácidos também, e esses aminoácidos, no geral, são resultados da ingestão de proteínas, da digestão dessas proteínas e absorção desses aminoácidos. E eles vão ser utilizados por nossas células para produzir as suas próprias proteínas. Encontramos vitaminas também, que são resultado da ingestão de alimentos ricos nessas vitaminas. O complexo B, vitamina C, né? Vitamina D e E são vitaminas que nós comemos e elas, quando são absorvidas, vão para o sangue, já que o sangue atua como o transporte dessas moléculas. Encontramos também lipídios que podem estar associados a proteínas chamadas lipoproteínas, deve ter visto na bioquímica, né? Tipo LDL, HDL, que são lipoproteínas que transportam colesterol, transportam também ácidos graxos, né? Transportam também triglicéridos ou triglicerídeos, são proteínas que transportam lipídios, né? Tem os quilomicros também, que são proteínas. Então, essas proteínas, elas transportam lipídios. Lipídios podem ser encontrados, portanto, no sangue, ligados a proteínas. Eventualmente, nós podemos encontrar também ácidos graxos, né? Circulando pelo sangue. Tá? Após uma ingestão de alimento, nós podemos ver que o sangue até muda a sua aparência em razão da presença dessa grande quantidade de lipídio, ligado ou então livre no plasma. Encontramos íons minerais, que, como eu disse, é resultado da ingestão de alimentos ou da ingestão de líquidos contendo esses minerais. Também nós encontramos excretas, que são produzidas por nessas células. Então, existe um metabolismo no interior das células e pode produzir uma série de substâncias que são nocivas e têm que ser eliminadas. Isso é lixo, né? Excreta é lixo. Então, ureia, amônia, ácido úrico são substâncias que são produzidas no nosso organismo e têm que ser eliminadas pelo sistema urinário. O sistema urinário vai eliminar isso através da urina, jogando isso fora. O suor também acaba contribuindo, né, para a eliminação de muitas dessas substâncias, mas originalmente elas estavam no sangue e elas ganham o meio externo dessas duas maneiras. Podemos encontrar também no plasma medicamentos que aí, eventualmente a pessoa esteja tomando, tá certo? Podemos encontrar também CO2, não é? Dissolvido no plasma. Podemos encontrar na forma de CO2 mesmo, ou podemos encontrar de outra forma, certo?
uma reação química que acontece no sangue em que você produz bicarbonato, por exemplo, que é resultado da reação entre CO2 e água. Então, a boa parte pode ser encontrada no plasma. Então, essa é a composição química do plasma, essa parte líquida que forma o sangue. Além disso, o que mais nós temos? Né? Temos as plaquetas, que são pedaços da célula, né? Pedaços aí do megacariócito, com uma célula que permanece na medula óssea. A medula óssea tem um tecido que produz todas as células sanguíneas. Mais especificamente, as plaquetas elas derivam do megacariócito, essa célula gigantesca apresentada aí do lado. Deixa eu só aumentar aqui para que você possa ver melhor. Está aí a célula. Uma célula enorme, com um núcleo enorme, né? E aí fragmentos do seu citoplasma são liberados. Observe que não tem núcleo, né? Mas tem uma série de elementos que são encontrados no citoplasma do megacariócito e que vão ser encontrados também nas plaquetas. Observe aí a origem das plaquetas. São pedaços do citoplasma de uma célula chamada megacariócito. E essas plaquetas estão envolvidas com o quê? Com a coagulação do sangue, né? Então elas formam inicialmente um tampão plaquetário e impede que o sangue saia. Então, sofreu um corte, vai formar isso. Também vai contribuir para o reparo do vaso sanguíneo. Então, quando sofre uma lesão, é preciso que as células remanescentes entrem em divisão mitótica para reparar o tecido. Então, enquanto isso não ocorre, o sangue tem que ser mantido dentro do vaso. E o tampão plaquetário ajuda nisso, tá bom? Bem, a redução do número de plaquetas predispõe o indivíduo à hemorragia. Algumas doenças, como dengue, por exemplo, a gente vai definir dengue hemorrágico pela quantidade de plaquetas. Aproximadamente, nós temos entre 200 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Ou seja, você pega uma gota de sangue e você conseguir extrair as plaquetas, vai ter mais ou menos aí de 200 a 450 mil plaquetas, né? Uma quantidade enorme. Uma redução nelas, como eu disse, provoca fenômenos hemorrágicos. Aí pode estar associado a doenças infecciosas ou doenças hereditárias, tá bom? Então, essas são as plaquetas, né? Além de plaquetas, o que mais nós encontramos é outras células que são encontradas no sangue. Aqui eu trouxe para você uns valores de referência para que você entenda a quantidade dessas células. Vocês já fizeram o exame, né, do hemograma. O hemograma completo, ele conta para você a quantidade de células brancas e de células vermelhas, né, que você tem, que são as hemácias aí. Então, nessa tabela, nós encontramos o tipo de célula, representada na coluna chamada glóbulo, a quantidade aproximada por microlitro, tá certo? Que seria o quê? Uma gota, mais ou menos, de sangue, e a porcentagem aproximada de cada tipo de célula. Então, hemácias, por exemplo, né, tem de 4 a 5,4 milhões na mulher. O sexo feminino tem uma quantidade menor. E no homem, de 4,6 a 6 milhões por milímetro cúbico, tá bom? Então, ou seja, uma gota de sangue tem 5 milhões de hemácias, é muita coisa. O outro tipo de célula que dá origem às hemácias são as reticulócitos, né? Não temos um valor de referência aí aproximada, mas deve representar mais ou menos 0,5 a 2,5% do número de hemácias. Reticulócitos são células que vão, de certa forma, dar origem às hemácias, que hemácias são células anucleadas, elas são as células mais abundantes no sangue, elas transportam oxigênio principalmente, mas também pode transportar CO2. As principais funções é transporte de gases mesmo, né? E o reticulócito é uma célula, podemos dizer, hemácia jovem, né? Nucleada ainda, tá certo? E geralmente não são encontradas na corrente circulatória, mas se for encontrado nessa porcentagem, não há problema algum. A outro conjunto de células que nós temos são os leucócitos e representam, no primeiro momento, os leucócitos totais. Observe, de 4.500 a 11.500 por milímetro cúbico de sangue. Então, é bem menos, né? Por isso que ocupa apenas aquele anel leucocitário que vocês viram na figura anterior, né? Aí nós temos neutrófilos, que representam de 50% a 70% das células, os eosinófilos, de 1 a 3%, basófilos, de 0 a 2%, linfócitos, um pouco mais de 18 a 42%, monócitos, de 2 a 11%, e plaquetas, nessa referência, de 150
a 450 mil, ok? Aí essas referências, pessoal, pode variar entre um laboratório e outro, tá bom? Então, se você receber um hemograma, não quer dizer que seja exatamente esses valores aí, tá? Pode variar entre uma referência e outra, mas não deve distanciar muito dessa realidade aí. Então, temos ideia da quantidade de células no milímetro cúbico de sangue, seja de hemácias, seja de leucócitos, ok? E aí o exame disso aí pode nos auxiliar para saber se o indivíduo tem alguma doença ou não. Então, o exame padrão, que é analisar o hemograma, é um aspecto importante para saber se o indivíduo tem algum problema. E aí, para você entender que problema nós podemos ter, você tem que compreender o que cada uma dessas células faz e qual é a sua importância, né, para o organismo, tá bom? Beleza? Então, vamos falar em seguida agora dos leucócitos e de suas principais características, ok?